Salmo 23. O Senhor é o meu pastor hoje. Eu quero convidar você a respirar fundo, acalmar o coração e ouvir uma mensagem de paz, fé e confiança. Há momentos na vida em que tudo parece pesado. A mente fica cansada, o coração fica apertado, as preocupações parecem não dar descanso. Às vezes, a gente olha para o futuro e sente medo. Olha para o presente e sente ansiedade. Olha para o passado e sente saudade, culpa ou tristeza. Mas existe uma palavra de Deus que atravessa gerações. Uma palavra simples, profunda e poderosa. Uma palavra que tem consolado pessoas em momentos de dor, medo, solidão e incerteza. Essa palavra está no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase é uma das mais conhecidas da Bíblia. Mas ela não é apenas bonita. Ela é uma declaração de confiança. Quando dizemos, o Senhor é o meu pastor, estamos dizendo que não estamos sozinhos. Estamos dizendo que existe alguém maior cuidando de nós. Estamos dizendo que Deus nos guia, nos protege e nos sustenta, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. O pastor cuida das suas ovelhas. Ele conhece cada uma. Ele sabe quando uma está cansada. Sabe quando uma está ferida. Sabe quando uma se perdeu pelo caminho. Sabe quando precisa carregar nos braços aquela que já não tem força para continuar. E assim Deus faz conosco. Muitas vezes, nós tentamos carregar tudo sozinhos. Tentamos resolver tudo com a nossa própria força. Tentamos controlar o amanhã, controlar as pessoas, controlar as situações, controlar aquilo que nem depende de nós. E, quando percebemos, estamos exaustos. Mas o Salmo 23 nos lembra: Deus é o nosso pastor. E uma ovelha não precisa conhecer todo o caminho. Ela precisa confiar no pastor. Talvez hoje você não saiba exatamente para onde ir. Talvez você esteja vivendo uma fase de dúvidas. Talvez esteja esperando uma resposta. Talvez esteja enfrentando uma perda, uma preocupação, uma mudança, uma doença, uma luta dentro de casa, no trabalho ou dentro do próprio coração. Mas Deus sabe o caminho. Ele vê o que você não vê. Ele entende o que você ainda não consegue entender. Ele conhece o começo, o meio e o fim. E mesmo quando você acha que está parado, Deus continua trabalhando. O salmista diz: nada me faltará. Isso não significa que nunca teremos problemas. Não significa que tudo será fácil. Não significa que todas as portas se abrirão exatamente quando queremos. Mas significa que Deus será suficiente em cada estação da vida. Quando faltar força, Ele será a força. Quando faltar direção, Ele será a guia. Quando faltar paz, Ele será descanso. Quando faltar coragem, Ele será a presença. Quando faltar esperança, Ele será a luz. Deus não promete uma vida sem vales, mas promete estar conosco dentro deles. O Salmo continua falando sobre verdes pastos e águas tranquilas. Essa imagem é muito bonita. Ela fala de descanso, fala de provisão, fala de cuidado. Fala de um lugar onde a alma pode respirar. Porque Deus não cuida apenas do nosso corpo. Ele também cuida da nossa alma. E há dias em que a alma fica cansada. Cansada de lutar. Cansada de esperar. Cansada de fingir que está tudo bem. Cansada de sorrir por fora enquanto chora por dentro. Mas Deus vê. Deus vê o cansaço que ninguém percebe. Deus vê as lágrimas que caem em silêncio. Deus vê as orações que você nem conseguiu colocar em palavras. Deus vê aquele suspiro profundo que só Ele entende. E Ele te conduz a águas tranquilas. Águas tranquilas não são águas agitadas. Não são águas de confusão. Não são águas de medo. São águas de paz. Deus quer trazer paz ao seu coração. Não uma paz baseada nas circunstâncias. Não uma paz que depende de tudo dar certo. Mas uma paz que nasce da certeza de que Ele está presente. Às vezes, a tempestade lá fora continua. Mas Deus acalma a tempestade dentro de nós. E isso já é um milagre. O Salmo também diz que Deus restaura a nossa alma. Restaurar é consertar o que foi ferido. É renovar o que foi desgastado. É levantar aquilo que estava caído. É devolver vida onde parecia haver apenas cansaço. Talvez a sua alma precise ser restaurada hoje. Talvez você tenha passado por decepções. Talvez tenha confiado em pessoas que te machucaram. Talvez tenha perdido algo importante. Talvez esteja carregando preocupações que ninguém conhece. Mas Deus é especialista em restaurar. Ele restaura a fé, restaura a esperança, restaura a alegria.
Restaura a coragem. Restaura a vontade de continuar. Aquilo que parecia quebrado nas mãos do mundo pode ser curado nas mãos de Deus. E o salmista continua dizendo que Deus nos guia por caminhos de justiça. Isso significa que Deus não apenas nos consola, Ele também nos direciona. Nem todo caminho que parece bom é o melhor caminho. Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem toda oportunidade é bênção. Nem toda pressa é direção. Por isso, precisamos pedir: Senhor, guia os meus passos. Mostra-me o caminho certo. Fecha as portas que não vêm de ti. Abre as portas que estão de acordo com a tua vontade. Livra-me de escolhas que parecem boas, mas podem me afastar da tua paz. Quando Deus guia, Ele não se engana. Quando Deus conduz, Ele não abandona. Quando Deus abre um caminho, Ele também sustenta a caminhada. Mas o Salmo 23 também fala de um vale. E essa talvez seja uma das partes mais fortes da passagem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Repare numa coisa, o texto não diz, se eu andar pelo vale. Ele diz, ainda que eu ande. Ou seja, existem vales na vida. Existem fases escuras, existem dias difíceis, existem momentos em que a gente não entende por que certas coisas acontecem. Mas o vale não é o fim. O vale é uma passagem. Você anda pelo vale. Você não mora no vale. Você atravessa o vale. E, mesmo no vale, Deus está com você. Essa é a grande promessa. Tu estás comigo. Não é apenas, Deus está acima. Não é apenas, Deus está longe olhando. Deus está comigo. Comigo na dor. Comigo na espera. Comigo na luta. Comigo na madrugada. Comigo na incerteza. Comigo quando ninguém entende. Comigo quando eu não tenho palavras. Comigo quando eu só consigo chorar. A presença de Deus não depende do cenário. Ele está nos montes e também nos vales. Está nos dias de alegria e também nos dias de silêncio. Está quando tudo floresce e também quando tudo parece seco. Por isso, o salmista diz: não temerei mal algum. O medo pode até bater à porta. Mas a fé responde: Deus está comigo. A ansiedade pode tentar dominar. Mas a fé declara: Deus está comigo. A tristeza pode chegar. Mas a fé sussurra: Deus está comigo. Você não precisa vencer o vale sozinho. Você não precisa fingir força o tempo todo. Você não precisa esconder de Deus aquilo que machuca. Fale com Ele. Entregue a Ele. Descanse nele. O Salmo também fala da vara e do cajado do pastor. Esses instrumentos representam proteção, correção e cuidado. Às vezes, Deus nos protege de perigos que nem chegamos a ver. Às vezes, Ele nos corrige porque nos ama. Às vezes, Ele nos puxa de volta quando estamos nos afastando do caminho certo. Nem sempre entendemos a correção de Deus no momento. Mas, com o tempo, percebemos que aquilo também era cuidado. Há livramentos que parecem perdas. Há respostas demoradas que, na verdade, são proteção. Há portas fechadas que impedem dores maiores. Há silêncios de Deus que estão preparando algo mais profundo dentro de nós. Deus não cuida apenas nos dando o que queremos. Ele cuida nos dando o que precisamos. E muitas vezes o que precisamos é amadurecer, esperar, confiar e aprender a descansar. Depois, o salmista diz que Deus prepara uma mesa. Essa imagem é muito poderosa. Mesmo diante dos inimigos, mesmo diante das lutas, mesmo diante das pressões, Deus prepara uma mesa. Isso significa honra, significa provisão, significa cuidado, significa que Deus pode abençoar você mesmo no meio da oposição. Aquilo que tenta te parar não é maior do que o Deus que te sustenta. A crítica não é maior do que a promessa. A perseguição não é maior do que o cuidado de Deus. A luta não é maior do que a presença dele. A porta fechada não é maior do que a vontade de Deus. Quando Deus prepara a mesa, ninguém pode impedir. Talvez você esteja olhando para as dificuldades e pensando que não há saída. Mas Deus pode abrir caminho onde você não vê caminho. Deus pode trazer paz onde havia confusão. Deus pode transformar vergonha em testemunho. Deus pode transformar espera em crescimento. Deus pode transformar dor em propósito. O Salmo também diz que o cálice transborda. Transbordar é mais do que receber o suficiente. É receber além. É experimentar a bondade de Deus de uma forma que ultrapassa a nossa capacidade de explicar.
Mas o transbordar de Deus nem sempre aparece como riqueza material ou ausência de problemas. Às vezes, o transbordar é paz no meio da luta. É força em dias difíceis. É uma resposta inesperada. É uma porta que se abre. É uma amizade que chega. É uma cura interior. É uma esperança que renasce. Deus sabe como fazer o nosso coração transbordar novamente. E o salmo termina com uma declaração linda. A bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão todos os dias. Todos os dias, não apenas nos dias bons. Não apenas nos domingos. Não apenas quando estamos fortes. Não apenas quando acertamos tudo. Todos os dias, nos dias em que você sorri. Nos dias em que você chora. Nos dias em que você acredita. Nos dias em que sua fé parece pequena. Nos dias em que você ora muito. Nos dias em que você mal consegue dizer: Senhor, me ajuda. A bondade de Deus continua. A misericórdia de Deus continua. O cuidado de Deus continua. A misericórdia é Deus não desistindo de nós. É Deus nos alcançando apesar das nossas falhas. É Deus nos levantando quando caímos. É Deus nos chamando de volta quando nos afastamos. E a bondade é Deus agindo com amor, mesmo quando não merecemos. É Deus cuidando dos detalhes. É Deus abrindo caminhos. É Deus sustentando a nossa vida. Por isso, hoje, descanse o seu coração. Você tem um pastor. Você tem direção. Você tem cuidado. Você tem proteção. Você tem uma presença que não te abandona. Mesmo que o caminho pareça difícil, Deus está com você. Mesmo que o vale pareça escuro, Deus está com você. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, Deus está com você. Mesmo que você não entenda agora, Deus está com você. E quando Deus está conosco, nunca estamos perdidos. Agora, feche os olhos por um momento, se puder, e faça desta mensagem uma oração no seu coração. Senhor Deus, eu entrego a Ti as minhas preocupações. Entrego a Ti os meus medos. Entrego a Ti aquilo que eu não consigo controlar. Entrego a Ti as minhas dúvidas, as minhas dores e os meus pensamentos cansados. Tu és o meu pastor. Guia os meus passos. Restaura a minha alma. Leva-me para águas tranquilas. Ensina-me a descansar em Ti. Ajuda-me a confiar mesmo quando eu não entendo. Ajuda-me a caminhar mesmo quando o vale parece escuro. Que a Tua presença me dê paz. Que a Tua bondade me acompanhe. Que a Tua misericórdia me levante todos os dias. Eu creio que não estou sozinho. Eu creio que o Senhor cuida de mim. Eu creio que o Senhor prepara o caminho. Eu creio que a Tua luz é maior do que qualquer escuridão. Em nome de Jesus, amém. E que esta palavra fique no seu coração. O Senhor é o seu pastor. Nada faltará à sua alma quando ela descansa em Deus. Que a paz do Senhor esteja com você hoje. Que o seu coração encontre descanso. Que a sua mente seja acalmada. Que a sua fé seja renovada. E que você se lembre, em cada passo do caminho, Deus está com você.